Bem-vindo, Sandro. Quanto tempo? Rafael Souza, Marcão, Letícia, Charles Busker, Rafa, Cláudia Kanst, Paulo, Milena, Ellen. Maravilha. Eduarda. Bom, gente, para não gastar o tempo da Cris, eu vou começar fazendo a minha apresentação e a minha autodescrição, né? Meu nome é Alexandra, o povo me chama de Ale Capone. Eu sou uma mulher de 49 anos, grisalha, com os cabelos pintados de verde, quase branco de novo, desbotando. Estou de óculos, tenho óculos castanhos verdeados, olhos castanhos verdeados, e tenho marca de sorriso no rosto, é mesmo séria. Bom, eu sou idealizadora e diretora-geral do projeto LabFaz, que é o Laboratório dos Saberes e Fazeres Técnicos da Economia Criativa. Esse projeto surgiu em 2021, durante a pandemia, né, com o objetivo de ser uma tecnologia social de relacionamento, de aprendizagem, né, de consciência de classe, para discutir as questões dos trabalhadores da cultura, dos trabalhadores de eventos, e especialmente das profissões das graxas, da graxa, né, da técnica, dos bastidores, do backstage, mas, na verdade, para todas as funções também, né? O LabFaz, na sua segunda fase, também realizou o primeiro Fórum Nacional dos Trabalhadores em Eventos, que deu origem à ANTE, que é a Articulação Nacional dos Trabalhadores em Eventos, né, que também tem por objetivo articular políticas públicas para esses trabalhadores, né? Nós estamos na nossa quarta fase. Esse projeto, essa quarta fase, tem o apoio de emendas parlamentares dos deputados distritais Chico Vigilante e Gabriel, do PT, e do deputado Fábio Félix, do PSOL. Como eu estava dizendo, esse é um curso que a gente preparou, eu e a equipe de formativas do LabFaz, com muito carinho, né, que é um curso de introdução a políticas culturais, né, vão ser 5 aulas, 2 com a Cris Ramires. Cris Ramires vai dar hoje, né? Vamos começar com o Sistema Nacional de Cultura, depois teremos o Gustavo Vidigal falando sobre o Sistema MINC, né? Depois teremos uma aula com o pessoal do Sede Cultura, que escreveu o Cultura e Evidência, que tem vários dados e indicadores super importantes para a gente entender o nosso setor, né? Depois voltamos com a Cris Ramires, que vai falar sobre o marco regulatório do fomento, e depois de volta ao Gustavo Vidigal, né, que vai falar sobre economia da cultura. Então, esse é um curso de introdução, depois haverão outros cursos de aprofundamento, né, de algumas questões, vamos fazer um curso específico depois sobre leis de fomento e incentivo, mas a ideia é realmente provocar, né, esse empoderamento das políticas públicas, né? Como eu já tomei o meu tempo, são 7h10, vou, né,
Queria mais uma vez agradecer a presença de todas as pessoas presentes, né? E passar a palavra para a Cris Ramires, que ela vai falar melhor dela, mas é uma pessoa que eu admiro muito, né? Foi uma das criadoras, junto com a Benedita, da Lei Aldir Blanc I, né? Ela dá várias consultorias, trabalha, né, com a Frente Nacional de Prefeitos, é assessora da deputada Benedita, é uma pessoa sempre presente, operante, sempre. Ela foi coordenadora do CNPC, participou da construção do plano, do sistema, enfim, de várias políticas. Agora, na 4ª Conferência de Cultura, ela ajudou a elaborar o plano de trabalho da Conferência de Cultura aqui do Distrito Federal. E infelizmente, essa carga toda de trabalhos e tudo, né, fez com que a nossa querida Cris, ela está com uma lesão do pescoço, tá, não sei que vértebra, mas eu sei que é muita coisa. E ela foi indicada, a médica solicitou que ela ficasse absolutamente em repouso até o dia 3. E como o nosso curso precisava da aula dela para começar, ela não conseguiu adiar nem desistir e falou que ia estar aqui mesmo assim. Então, conto com a colaboração e a compreensão de todos. Que a nossa aula prevista para 3 horas será executada em 2 horas, nessa aula inaugural. E depois, se a gente sentir necessidade, ao final do curso ou em outro momento, a gente entra com uma tarde de mentorias ou com um tira-dúvidas sobre os conteúdos. Né? Mais uma vez, obrigada, Cris, por sempre aceitar os nossos convites. Seja muito bem-vinda e você está com a palavra. Obrigada, Lê. Então, eu vou primeiro me descrever, aí depois eu também cumprimento a todos e explico como é que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Eu estou sentada com uma... eu não sei como é que chama, com um suporte de pescoço. Eu tô com uma lesão na cervical, em 6 vértebras, entre o pescoço e o meio das costas. Meu cabelo é curto, eu tô com a franja presa, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, eu uso um óculos de preto, e estou usando batom. E atrás de mim, no fundo, tem uma parede verde com alguns quadros. Bom, gente, eu gostaria então... Sou uma mulher de 51 anos, destes 40 praticamente, dedicados à cultura brasileira. E, continuando um pouquinho o que a Lê colocou, eu acredito que seja fundamental a gente compartilhar com, principalmente vocês, que são uma força de trabalho fundamental, e conforme eu for apresentando hoje, vocês vão vendo quanto muita coisa mudou, e quanto vocês, cada um de vocês, são fundamentais, importantes para que cada coisa dentro da cultura brasileira aconteça. Cada pedacinho dessa grande pirâmide de possibilidades, de criatividade, de profissões e de gentes, como é fundamental cada um de vocês. Bom, como a Lê colocou, atualmente eu trabalho no mandato da deputada Benedita da Silva. Eu estou com a deputada desde 2019. Nesse período eu trabalhei 4 anos na Comissão de Cultura, e mesmo estando com outros parlamentares, eu sempre me mantive com a deputada Benedita. Nós combinamos de desenvolver ali no período de 2019, como já estava imposto, a retirada de direitos culturais e também uma criminalização do artista, dos fazedores de cultura e de todos os profissionais da área. Me foi pedido que, pelo meu conhecimento, por eu já ter estado no Ministério, por eu atuar desde 1991, inclusive no começo daquela lei Rouanet, que todo mundo fala e xinga, mas também não conhece muito, eu comecei naquele período ali, quando era a Lei Sarney, e depois, quando entra, então, sem Ministério da Cultura, com Collor, o Sérgio Rouanet, mas com muito diferente da gestão que nós tivemos agora,
mas ele ali criou, então, um Programa Nacional da Arte, né? Eu queria falar com vocês um pouco e sobre o que eu vou apresentar hoje para vocês. Como é a nossa primeira aula, eu achei importante trazer, né, um pouquinho de como nós chegamos aqui e da gente falar um pouco objetivamente sobre tudo isso. E aonde é que nós, trabalhadores da cultura, nos encaixamos. E eu vou querer propor para vocês aqui. Eu não pretendo falar as 2 horas, tá? Eu vou falar menos, porque eu até combinei com a Lê. Eu queria construir com vocês esse método de trabalho, porque eu acho que é muito importante, eu acredito que é muito importante que ouvir vocês também. Então eu vou fazer primeiro esse relato desses slides sobre os marcos da cultura, estabelecendo os direitos culturais e um novo regime jurídico para a cultura. Eu já passo para a colega que vai transmitir para mim, para nós, né, as apresentações, iniciar, mas esse é um pouco geral, assim, então eu tenho uma visão mais global e vou passar para vocês esses princípios mais globais da cultura, em todos os aspectos legais, de como nós chegamos aqui, o que está pegando, o que é esse marco regulatório do sistema. Eu até falei para ler que tanto o marco do sistema quanto o marco do fomento à cultura foram 2 leis que nós criamos nesse período, né? Quer dizer, o relatório do sistema, que estava parado desde 2014, nós retomamos o processo com uma articulação nacional, construindo com os fóruns, com muitos comitês de sociedade civil. A Lê foi uma das pessoas que sempre ali estava junto com vocês, né, Lê? Cris, não pode esquecer os técnicos, nós temos que dar condições. E aí nós percebendo, dentro da aplicação da Lei Aldir Blanc, que houveram alguns erros assim muito cruciais. Eu vou falar deles agora para vocês verem mais ou menos onde é que a gente está. Primeiro, tá? Sobre a questão da legislação, que é o papel do Poder Legislativo. A construção de uma lei, ela tem algumas terminologias que ela não pode ser usada. Por exemplo, uma lei que vem do Poder Executivo, ela pode ter um prazo, ela pode, por exemplo, a Conferência Nacional vai ter a cada 4 anos, o Plano Nacional vai ter 10 anos. Desculpa. Numa lei feita pelo Legislativo, ou seja, por um parlamentar, ela tem que respeitar o que é a discricionariedade dos outros entes federados. Então, quer dizer, você não pode imputar uma obrigação, né, de que as pessoas vão ter que se escabelar para fazer, porque tem uma pessoa dando a ordem. Isso não pode acontecer. Tem que haver uma conciliação ali de direitos dentro dos poderes, né, que a gente chama de contrapeso. Então, na ocasião, nós percebemos que, em primeiro lugar, nem os órgãos de controle, nem muitas pessoas que deram aula sobre a Lei Aldir Blanc se atentaram para 2 questões. Primeiro, ela era uma lei assistencial, sim. E segundo, ela vinha de uma emenda de um orçamento de guerra. E 3, ela era uma lei para acolher a todos os setores da cultura brasileira. E nós sabemos, né, Ale, quantas denúncias, quantas reclamações nós tivemos. Por quê? Porque nos municípios, inclusive em alguns estados, São Paulo inclusive, não reconhecia o técnico, o hold, o iluminador, o montador, o cenógrafo, a costureira, o contador, como pessoas da área cultural. Então, essas pessoas acabaram ficando, nós, sem ter esse reconhecimento e com muita dificuldade para acessar os recursos, né? Então, é importante sempre a gente se atentar, primeiro, na ementa de uma lei, porque as leis são feitas para a gente botar embaixo do braço e lutar pelos nossos direitos. E muitas vezes a gente tem que ensinar as pessoas. Eu, particularmente, fiz isso em mais de 380 lives e briguei com muito controlador aí, muito AGU de estados e municípios, que o pessoal dizia, não, mas eu sei que lei é essa, eu sei do que se trata, eu estou usando as orientações do Fundo Nacional de Cultura. Eu digo, mas esse recurso é um orçamento de guerra, que é vinculado a um decreto. Essas pessoas têm que ter facilidade de receber o recurso. Mas mesmo assim,
não foi reconhecido. Então, por causa disso, como esse é o momento de vocês entenderem esse universo de luta e de conquistas, que vocês estão cansados de saber e de reclamar, a gente sempre fala que a cultura talvez seja um dos setores da resistência. Eu acho que a cultura, os professores e a saúde, a gente está sempre lutando. Então, gente, para não tomar mais esse momento de vocês, eu quero pedir para vocês, conforme eu for falando, vamos anotando o que nós podemos incidir, o que nós podemos contribuir, né? Nós temos agora um Ministério da Cultura que ele vai ter que implementar essas leis, tanto do Sistema Nacional como do Marco. E eu vou levantar pontos para vocês que vai impactar diretamente essas lutas e essas conquistas que vocês almejam. Então, é por isso que eu vou pedir que vocês façam essas anotações, que vocês se preparem para esse questionamento, para a gente voltar depois que eu concluir, e eu quero ouvir vocês. Aí a gente pode abrir, sei lá, 10 chamadas, mas isso não esgota. Eu realmente estou de atestado, eu não poderia estar fazendo, né, o esforço. 2 horas eu me permiti, eu estou medicada, então eu peço também paciência, que às vezes eu dou uma respirada, mas os remédios são muito fortes e eu estou com muita dor. Praticamente esse lado todo aqui tá bem chatinho. Então, só para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, eu tenho muito orgulho de poder compartilhar com vocês cada pedacinho disso que eu preparei, para que vocês saibam mais, para que vocês tenham mais certeza, mais força e mais coragem para lutar pelos direitos de vocês, tá bom? E cada um de vocês pode sim, pode printar, pode copiar as minhas apresentações, eu sempre passo depois para vocês utilizarem. Isso aqui é uma troca de conhecimento, as leis são públicas e eu sou uma pessoa que eu tenho muito orgulho de poder não só entender esse tanto de coisa, mas poder compartilhar com vocês de uma forma mais afetuosa, mais carinhosa, porque é assim que a gente merece viver e é assim que a gente merece construir um país melhor, tá bom? Minha querida, vamos começar? Vamos pelos marcos da cultura. Eu vou ver aqui, deixa eu ver. Bora. Opa. É isso aí. Muito obrigada, viu, gente? Como eu disse, não se preocupem em printar, mas de prestar atenção para vocês depois anotarem e a gente falar a respeito, tá? Ele vai ser passado para vocês depois. Bom, hoje nós vamos falar o que seriam os marcos da cultura, né, gente? Pode passar, por gentileza. Eu vou falar hoje um pouco desses direitos culturais, né? Daquele livro que a gente sempre fala, eu acho que tem um slide antes, isso, que é como nós chegamos aqui, né? Então é importante dizer que em 1980, agora é 19h23, eu vou falar pelo menos 20 minutos, tá bom? E aí depois a gente pode fazer perguntas e depois eu passo para o outro mais 10 minutos, tá? E a gente vai trocando, provavelmente eu vou passar um pouco mais, porque às vezes eu tenho dificuldade de falar, mas vamos nessa. Então vamos lá, como é que nós chegamos aqui hoje, né, dessa construção toda? Bom, gente, com a Constituição Federal de 88, muitos de vocês sabem, mas muitos de vocês também não viveram isso, o Brasil saía em 1985 de uma ditadura militar. E esse processo levou até pelo menos 1987. O processo de uma nova Constituição Federal, porque ela vinha muito com vícios ainda de um país que não era uma república livre, né? Nós ainda temos muito da colonização, mas nós tínhamos muito mais. E nós tínhamos as amarras, né, dos militares que não propiciavam alguns direitos, principalmente os direitos culturais. Obviamente, muita coisa foi feita, inclusive muita coisa que começou na primeira ditadura brasileira, que foi no governo Getúlio Vargas, em 1932. Mas nós vamos pular lá para 88. É importante vocês saberem isso, porque tem muita gente que fala, eu odeio o edital, mas é importante a gente lembrar que antes da Lei Rouanet, que é o PRONAC, né, que é a Lei do Programa Nacional de Cultura, nós tínhamos os recursos para a cultura, eles eram dinheiro normalmente que ficava na publicidade do governador e do prefeito. E essas pessoas faziam ali as suas atividades
diretamente com o orçamento, como se fosse especificamente para eventos. Por isso que hoje nós temos muito a briga de orçamento para festas religiosas e para festas da cidade, né? Festa do Pinhão, festa do Morango, festa do Cabrito, e assim por diante. Era uma prática nesse país. Então, com a Constituição de 88, o Brasil passa a criar novos regimes, ou seja, ele estabelece no artigo 1º e no artigo 5º os direitos, né, da sociedade brasileira. E entre esses direitos, os direitos culturais. Não somente o direito à cultura como o exercício do fazer e saber, e você poder ter um ócio, uma profissão que trate especificamente desse tema, mas também a relação com o bem-estar social, que pouca gente fala disso, né, Ale? As pessoas normalmente não relacionam o trabalho de vocês, o resultado do trabalho de vocês com o bem-estar social, e isso é fundamental. Então, é por isso que eu estou trazendo isso para vocês passarem a entender que vocês fazem parte da história, dessa história, tá? Então, a partir daí, se deram uma série Eu tenho até um slide que fala cada época disso. Gente, para vocês terem noção, de 88 até 2000, foram em torno de 12 ministros da cultura, 8 secretários de cultura, fecha ministério, abre ministério, fecha ministério, e os trabalhadores da cultura, ou seja, cada vez mais estão se criando leis, mas os trabalhadores da cultura, dentro de toda aquela cadeia, né, de profissões, de técnicas, de fazeres e saberes, lembrando que até 88 a cultura popular ainda era marginalizada, as pessoas, muitos eram proibidos, inclusive, dança de roda, coco, os festejos, né, que tinham a ver com a cultura dos povos negros, dos povos ciganos, isso tudo era proibido. A capoeira foi proibida durante muito tempo no nosso país. Então é importante a gente ter esse marco a partir da Constituição de 88. Bom, quando a gente chega em 2003 até 2010, né, eu acho importante falar sobre esse processo, porque é o que hoje implica nos nossos direitos culturais, tá? Vocês lutam, vocês têm esse lugar de voz hoje, porque em 2003, Gilberto Gil resolveu fazer um do-in cultural. Aí todo mundo fala, que coisa mais zen, só podia ser coisa de Gil, bem pelo contrário. Gil passou a analisar, então, como ministro, ele já como artista já sabia das dificuldades, como que se dava a gestão da cultura no Brasil, né? Quer dizer, quem são essas pessoas? E ele resolveu fazer uma pesquisa interna nos órgãos, em todas as gestões públicas. E ele perguntou, ele fez uma única pergunta, o que é cultura para você? Tá? Então imagina nós lá na CSEC, ou vocês em São Paulo, no Amapá, aí no Ceará, que eu já vi que tem gente de vários lugares do país, né? E o gestor dizer, não saber o que falar. Bom, resumindo, a pesquisa foi tão catastrófica que Gil pediu para o IBGE fazer uma pesquisa chamada Pesquisa Munique, com C, Munique mesmo, com C minúsculo. Ela está lá no site do IBGE, você consegue acessar. Eu mexi nela sexta-feira passada. E a partir daí ele falou, gente, a gente precisa criar algo mais. Primeiro, nós temos o Pacto Federativo, nós temos os direitos culturais, nós temos o bem-estar social, nós temos uma cadeia de trabalhadores imensa que precisa ser visto nesse Brasil, e nós temos uma cultura popular que é uma das mais ricas do mundo. Esse país que tem dimensões continentais, praticamente cada região, né, e cada cantinho desse Brasil tem uma riqueza imensa cultural. E muitos profissionais, porque aí, gente, que é uma coisa que eu gostaria já de lembrar vocês, desde essa época, eu vou falar aqui de Dulcina, não teria Teatro Dulcina se não tivesse a Celeste, que cuidava dos camarins, que cuidava dos figurinos, não teria um teatro, seja qual for, eu vou citar o Dulcina de forma aleatória, se não tivesse o técnico que conhece cada botãozinho daquele teatro, o bilheteiro que conhece a manha de como abrir e fechar aquela porta, que conhece só pelo cheiro os banheiros do teatro, e por aí vai. Então, quer dizer, é uma cadeia imensa de possibilidades. E a partir daí, Gil criou, então, 2 grandes programas, um vinculado ao outro, que seria o Sistema Nacional de Cultura,
e o Plano Nacional de Cultura, tá? Nós vamos falar dele, então eu vou pular essa parte, só que eu queria dar esse ensejo mais histórico para vocês. A partir de 2010 a 2020, vocês vão ver todas essas leis depois que eu relaciono todas elas lá atrás. Nós tivemos várias leis, nós tivemos a lei do Condecine, nós tivemos a política Cultura Viva, que tem os pontos de cultura, nós realizamos a primeira, segunda e quarta, a segunda, terceira e quarta conferência, não. Segunda e quartas conferências, mas a quarta conferência aconteceu agora em 2024, né? Nós tivemos a prorrogação do Plano Nacional de Cultura, nós tivemos a Lei Aldir Blanc. Eu lembrei, sabe por que eu coloquei quarta Conferência Nacional? Porque nós, em 2020, 2021, nós fizemos, a deputada Benedita foi a relatora, e nós fizemos a prorrogação do Plano Nacional de Cultura e da quarta Conferência Nacional de Cultura, por isso que ela está em 2020, tá? Porque senão ela não estaria aqui, ela estaria na linha de baixo. E de 21 para 24, nós fizemos agora, que acabou de sair, está quentinho, 4 de abril de 2024. É 4/4 de 2024. A regulamentação do sistema, que é o que nós vamos falar hoje, ou seja, desde 2006, essa criança sendo gerida, sendo gestada, e a criança nasceu em 2024. E a necessária criação de um marco do fomento à cultura. E isso vai ser muito importante depois, quando a gente chegar no marco, para vocês verem como as coisas encaminharam. Pode mudar, por favor. Agora, nós vamos chegar aqui nas bases legais, tá? Eu gosto de pôr isso aqui, porque são as bases que fundamentam tudo que a gente faz na nossa área de cultura. O artigo 215, ele já existia, e aí você passa a perceber como tem coisas que ainda faltam nessa legislação. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, os acessos às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Mas não fala das profissões, vocês viram? Aqui poderiam ser, né, das profissões e das manifestações. E foi nesse período, com a Emenda Constitucional 48, em 2005, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 215, que institui o Plano Nacional de Cultura. O 216, ele trata da questão do patrimônio cultural brasileiro e os bens de natureza material e imaterial. Olha só, gente, a gente não tinha isso, a gente não tinha essa identificação dentro da nossa Carta Magna. E ali, nesse artigo 216, ele fala o quê? Ele fala dos diferentes grupos, né, que compõem a identidade brasileira. Então, ele inclui formas de expressão, modos de criar, de fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações, os espaços destinados às manifestações artísticos, culturais, os conjuntos urbanos, sítios de valor artístico, paisagístico, histórico, arqueológico, paleontológico, bom, é imenso. Mas ali ele já cita, né, as criações científicas, as artísticas e as tecnológicas. E depois, para complementar, é criado o artigo 216A, que institui, né, um regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, instituindo um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas. Esse artigo foi incluído em 2012, na Emenda Constitucional 71. Então, aqui, a partir do momento que foi se mapeando os saberes e fazeres culturais, a pirâmide de milhares de trabalhadores, também se descobriu que a cultura é uma das áreas mais transversais, porque ela abrange a segurança pública, a mobilidade, a saúde, a educação, quer dizer, a economia e a questão do trabalho, renda, previdência e assim por diante. Pode passar, por gentileza. Bom, aqui, tá? Nós vamos chegar no próximo slide, ter ou não ter direito à criatividade, eis a questão. Celso Furtado. Celso Furtado foi o 3º ministro da Cultura e Gilberto Gil foi o 12º, tá? Celso Furtado, ele foi ministro da Cultura, se eu não me engano, em 86, foi no governo Sarney. E quem criou essa relação do desenvolvimento social e econômico através da cultura
foi Celso Furtado. Ele escreveu um livro na época que é Desenvolvimento e Criatividade, alguma coisa assim. Outra hora eu passo para vocês. E ele colocou, né, ter ou não ter esse direito, quer dizer, de todas as indústrias que a gente tem nesse país, que está se mapeando, que está se constituindo aí, né, uma nova república democrática, né, o Brasil, que identifica, que reconhece o povo brasileiro, né, que quer crescer, que quer ser um país do futuro, como sempre foi dito, né? Quer dizer, e cadê a cultura? E onde é que está a nossa base da criatividade? Porque cultura é conhecimento, cultura é profissão, cultura é conhecimento técnico e cultura também é fazer artístico. E a partir daí, então, começou todos os projetos dentro de governo e dentro das possibilidades de ampliação, foi se criando o Sistema Nacional de Cultura e as políticas de fomento, tá? Aí aqui eu vou ler só essa parte, depois eu vou trocar um pouco mais com vocês. Então, o Sistema Nacional ele foi criado com o objetivo de ser o principal articulador federativo, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada entre os entes federados e a sociedade civil. Possui o conceito sistemático relacionado à ideia de unidade na diversidade que fundamenta o federalismo brasileiro. E a sistematização do sistema se dá pelo Plano Nacional de Cultura. E o que envolve essa construção? Pode passar, por favor. Bom, aqui, gente, nós estamos lendo sobre todas as possibilidades da lei, mas a gente tem que lembrar sempre de uma coisa: quem faz são as pessoas, é a mão de obra, é o trabalhador. Então não adianta você ter esse arcabouço de possibilidades, aqui, que eu vou ler somente algumas, ó, a diversidade, a universalização do acesso aos bens e serviços, isso impacta em nós. A cooperação entre os entes federados, quer dizer, o reconhecimento em todo o país, né, da profissão, dos artistas, dos direitos culturais e dos direitos do trabalhador da cultura, a cooperação, a integração e interação, a transversalidade, a autonomia dos entes federados, a transparência e o compartilhamento de informações, a democratização dos processos, a descentralização e a ampliação progressiva dos recursos. Eu acho que ainda falta alguma coisa. Nós deveríamos ter aqui a identificação e o reconhecimento das profissões que são vinculadas à cultura. Quem sabe a gente não cria uma emenda futuramente e coloca, né, na nossa regulamentação do sistema. Por quê? Porque o sistema ele fala de conhecimento, criatividade, realidade local e vida. E nós vamos chegar lá mais à frente. Pode passar, por favor. Meu filho, você é meio cansado, por favor. Bom, gente, aqui vocês já devem estar cansados de ver esses blocos, né, sobre o Sistema Nacional, mas eu gosto muito de compartilhar para vocês perceberem que o sistema ele não muda, ele tem uma, digamos que uma proposta, um formato equânime, ou seja, igual, né, para que todo mundo tenha acessos iguais, direitos iguais, claro, dentro da sua realidade local. A gente não pode exigir que um município de 3 mil habitantes tenha um conjunto de elementos do sistema, considerado, por exemplo, como o estado de São Paulo ou de Minas Gerais, que tem 800 e poucos municípios. Obviamente que a gente tem que ter noção, né, da realidade territorial e geográfica do nosso país. Mas isso não significa que nós vá perder direitos. Por isso que é importante, porque as leis, e quando você constitui elementos para o desenvolvimento de um setor, é importante que ele tenha alguns elementos, como, por exemplo, ele tem que ter um órgão gestor, seja uma fundação, seja uma secretaria que responda pelo setor. Ele tem que ter um conselho. Por quê? Porque a sociedade civil tem que participar e tem que dar opinião, porque afinal de contas é ela que, né, que está ali gerindo, ou seja, e sofrendo as consequências desses atos legais. Então, quer dizer, você tem que ter acompanhamento sobre os recursos, tem que ter transparência, é um dever do Estado. É importante ter um plano municipal, ou estadual, ou distrital de cultura, porque o plano, digamos que é a estratégia. Que nem vocês quando vão fazer um trabalho. Vocês vão fazer, eu vou pegar o iluminador. Vocês vão fazer uma iluminação
Tipo, numa área externa, você tem que fazer a vistoria técnica, você tem que identificar as necessidades que você precisa, você tem que saber para quantas pessoas, você tem que saber a estrutura do palco, você tem que saber a segurança, que segurança você vai ter para exercer a sua função e também os equipamentos que você vai ter. Então, digamos que o sistema é tudo isso, tá bom? Pode passar, por favor. Agora, eu vou chegar especificamente nesse aqui no slide 7, que eu vou falar sobre o CPF da cultura. Eu não vou entrar muito em pormenores, porque eu quero muito poder também ouvir vocês, tá? Para a gente pontuar. Mas é importante vocês entenderem que essa lei é a lei que subsidia todos lá atrás, que subsidia a todo o país agora, e a regulamentação vai ser fundamental. Eu passei para ler o Marco da Cultura, a última versão, a que foi sancionada. Se a lei quiser passar, depois no grupo a lei pode passar. E eu passei também o livreto do Plano Nacional de Cultura, que nós vamos ter um novo, mas é importante vocês... depois eu vou ler alguns itens com vocês, tá bom? O que mais que nós temos que ter, que isso aqui é fundamental? Ó, o órgão gestor de cultura, o Conselho de Cultura, né, que tem que ser legalmente instituído, é uma das instâncias de articulação, pactuação e deliberação dos sistemas. O Conselho, na regulamentação, na lei 14.835, do dia 4/4 de 24, os conselhos são deliberativos, tá? Porque um conselho que não delibera, ele acaba sendo sempre aquele consenso de ter que dizer aham, né? Ou ficar de mal, ainda mais em municípios pequenos. Então é importante que ele seja deliberativo, porque ele garante um pouco mais de direitos mesmo, né? Principalmente a parcela da sociedade civil representada. Ele tem que ser um colegiado de caráter permanente, consultivo e deliberativo, vinculado ao órgão gestor da cultura, e sua composição é, no mínimo, paritária, 50-50, entre poder público e sociedade civil. E, de acordo com os territórios, ou com as profissões, que aí nós chegamos em vocês novamente, em nós aqui, fazedores de cultura, é que, normalmente, a parcela da sociedade civil, da mesma forma que o poder público coloca Secretaria de Economia Criativa, Secretaria de Patrimônio, o representante da economia, né, ou do orçamento, o secretário. A sociedade tem que ter também os setores representativos na região, né? E tem que ter, sim, se vocês me perguntam, mas Cris, como é que nós vamos colocar no conselho, né? Tem que ter a representação dos profissionais técnicos da cultura. Eu não sei como o Ministério vai lidar com a questão, eu sou a favor dos colegiados setoriais, e enquanto estive no Ministério, lutei e instituí todos que pude. Mas é importante vocês lutarem por isso, tá? Pela representação no Conselho de Política Cultural, seja do município, seja no federal, vocês têm direito a ter esse assento, porque a regulamentação do sistema permite que haja identificação dos profissionais locais, e vocês podem pleitear o reconhecimento ali, um assento dos profissionais técnicos da cultura, ok? A Labi faça aí um pouquinho agora. Muito obrigada. Sobre a comissão intergestores, é bem importante essa parte, por quê? O que é a comissão intergestores? Ela é a bipartite e tripartite. Primeiro, a tripartite, ela é governo federal, estado, município ou distrito, tá? Que são os três poderes juntos. Mas é muito importante vocês lutarem para que haja representação do conselho e que esse conselho tenha representação, pelo menos dos setores que são mais ativos naquela região, naquela comunidade. Por exemplo, existe ali na região da Mata, em Minas, uma área do audiovisual. Quer dizer, são 4, 5 municípios que só atuam no audiovisual. Então, imagina quanto técnico especialista em audiovisual não tem nessa região da Mata, né? E tem o audiovisual. Então, quer dizer, essa representação, ela tem que estar nessa comissão, e vocês têm que angariar uma boa relação com esses gestores para que vocês tenham, junto ao conselho e junto aos gestores, para pleitear esse assento que é de direito de vocês, e também as criações, né, de vocês chegarem aos direitos
que vocês vão precisar. Bom, eu já passei 22 minutos, eu estou cuidando aqui, mas já está acabando. Depois nós temos os planos de cultura. É muito importante, gente, porque agora, dia 24 de julho, é o prazo que quem teve ali a Lei Paulo Gustavo teve que assinar, que vai ser obrigado a criar o CPF da cultura, tá? Que é o conselho, o plano e o fundo, que é o sistema de financiamento. Então, quer dizer, é o momento de vocês pedirem, de vocês lutarem para que nesse plano de cultura tenha pelo menos um artigo, um parágrafo, uma seção que trate dos profissionais, trabalhadores técnicos da cultura, tá bom? E depois eu vou mostrar um monte de coisinha das metas do plano para vocês entenderem como isso é importante, tá? E outra coisa, então, é importante no plano, vocês têm que ter representação no conselho, tem que angariar ali um assento, tem que colocar os artistas, os técnicos, né? Quer dizer, a profissão dos trabalhadores técnicos da cultura, com uma atenção especial, por quê? Porque existe uma série de questões que vocês podem ter condições, premiação, terem bolsas, vocês terem editais para vocês se capacitarem, para vocês se aprimorarem, para troca de atividades, de repente os especialistas em teatro, lá no Amazonas, vem aqui, aí infelizmente nós não temos o Teatro Nacional em Brasília ainda, mas vamos para o Teatro Nacional do Rio de Janeiro, né, dando exemplos de troca, para que haja atividades. Vamos pensar como fomentar a área técnica, além das bolsas, né, que podem ser feitas, além da premiação pela atividade que esse técnico faz. É muito importante que vocês estejam maduros, amadurecidos, que vocês reflitam e debatam sobre isso. Como podemos criar mecanismos para atender a todos os profissionais técnicos do Brasil. E aqui fala também dos sistemas de informações e indicadores culturais, que vocês vão ver nas metas, né, do plano, que a área da cultura, os trabalhadores técnicos da cultura, se nós tivéssemos instituído esse sistema, que ele foi cortado no golpe de 2016, no impeachment, né? Ele foi uma lei, um programa cancelado, eu estava no Ministério, eu vi isso acontecer. Nós tínhamos profissionais e termos de cooperação técnica com as universidades para criar esses números da cultura junto com o IBGE e com o IPEA. Então era um trabalho muito sério que com certeza nós hoje teríamos dados muito mais avançados sobre as áreas que precisam, né, desse fomento e dessa qualificação, por que não? E dessa também reconhecimento pelos seus trabalhos. Eu não vou ler aqui os quadradinhos do plano e do fundo, porque eu já falei, mas vocês vão ter essa apresentação e qualquer dúvida eu respondo depois. Pode passar, por gentileza. Agora o slide 8. É que eu estou no celular, gente, para ajudar hoje. Meu notebook ficou em acordo com o meu médico e ele resolveu não trabalhar, tá bom? Vamos lá. O que isso significa na prática? Tudo isso que eu falei, o que é o Sistema Nacional, que foi regulamentado, que vocês já viram que vai impactar a vida de vocês, e o que significa, né, na realidade, para o país isso, e na vida de cada um. Primeiro, articulação institucional. É o momento de vocês se mobilizarem, porque o Ministério vai ter que botar esse sistema em prática. Não existe a regulamentação da regulamentação. Ele já é a regulamentação. Por isso que eu passei para ler a lei, para vocês lerem, e a gente pode conversar quando for dar aula do Marco, ou o Gustavo Vidigal pode ajudá-los também. Mas é fundamental que vocês tenham conhecimento da lei, porque é o momento de se articular e começar a exigir direitos e reconhecimento das áreas de vocês. Alinhamento político, isso eu sei que vocês já estão fazendo, porque eu acompanho muito, e nós apoiamos vocês na Câmara dos Deputados, inclusive junto à deputada Sâmia, a gente criou a lei que cria o Dia do Trabalhador Técnico da Cultura, que vai ser um dia nada romântico, é um dia exatamente para a gente discutir isso. Conseguimos avançar no MEI? Conseguimos avançar no INSS? Vamos conseguir se aposentar? As nossas áreas são reconhecidas hoje na cultura, então são questões que a gente tem que começar
a trabalhar com isso. A identificação da realidade local, que eu já falei para vocês. Cada cantinho nesse Brasil é um mundo. E de acordo com esse mundo, existem os profissionais da área, né? E a partir daí, você cria dentro ali da sua comunidade, do seu grupo, as condições para você avançar. Solução conjunta para os meios legais e procedimentos. Vocês fazem muito isso que eu acompanho. O INTE, o LAB faz, né? Vocês estão sempre falando com os deputados, vocês assumiram, né, vários aí delegados na conferência, vocês pleitearam na 4ª Conferência de Cultura, então essa parte vocês já estão fazendo, mas a hora de institucionalizar é agora. A construção com os demais setores da administração pública, é importante vocês terem essa relação também, e a consolidação da participação social, que a gente reafirma a questão dos assentos, das representações, para que a gente possa discutir uma política cultural que de fato exista no território. Né? Então aqui eu coloco um pouco das relações transversais da cultura, das questões de impostos e taxação. A gente muitas vezes, né, a gente não sabe, vai incidir imposto? Mas como? Muitas vezes o próprio gestor público não sabe. Então isso tem que estar sanado, vocês têm que garantir dentro dos direitos de vocês esclarecimento sobre como é que vai se dar isso, das relações de ocupação de espaços públicos e parcerias, das questões de direitos e consolidações trabalhistas do setor, da promoção do bem-estar social e da qualidade de vida. E o financiamento da cultura, que isso aqui é uma parte mais para gestão, mas que vocês têm que prever. Por exemplo, dentro das políticas de fomento, no marco do fomento à cultura está lá, os técnicos, né, profissionais técnicos da cultura, mas vocês têm que reafirmar essa qualificação para que vocês possam ter todos esses direitos. Fonte, gestão e planejamento, pode passar. Agora já está acabando de verdade, gente. São só mais 3 slides. Bom, agora a gente está aqui, ó, na Política Nacional de Cultura. Isso aqui é mais para vocês verem como que se deu a construção do Sistema Nacional, tá? O que fundamentou esse sistema, né? Por que hoje ele chega aqui e a gente está dentro dele, né? Por que a gente compõe isso? Porque ele foi pensado desse jeito. Primeiro, organizar o poder público na gestão da cultura. Chega dos amigos do rei. Chega do governador decidir, chega da agência de publicidade da prefeitura decidir quem que vai receber o orçamento da cultura. Então foram criados editais, os prêmios, as bolsas, as outras formas de participação e de fomento cultural. Os direitos culturais, que é isso que eu estou dizendo para você, e a concepção tridimensional, que é a parte simbólica, que respeita a nossa ancestralidade, a nossa identidade, né, enquanto pátria, enquanto nação, a questão cidadã, ou seja, dos direitos nossos, vocês de pleitear os direitos de vocês, e nós de termos arte e cultura em um excelente espetáculo, com profissionais remunerados, reconhecidos, e da dimensão econômica que envolve tudo isso, tá? E ali o sistema são as definições, os princípios, né, os objetivos e a estrutura que terá esse sistema. Isso aqui, gente, que eu fiz, eu criei para vocês começarem a pensar como vocês vão se organizar, inclusive, para falar com o Ministério, tá? Tipo, ó, onde é que a gente está aqui, né? Além de estar no Conselho. Então, qual é a estrutura, né? Cadê os profissionais? Vamos fazer um parágrafo para os profissionais técnicos da cultura? Vamos nos incluir aí dentro dos direitos culturais como uma classe, né, de trabalhadores especialistas nas suas áreas? Como que isso vai se dar? E é isso, né? Na verdade, essas instâncias de articulação, de participação, garantem os direitos. Então, o que eu estou dando para vocês aqui é um caminho para vocês que já estão muito articulados, mas neste momento fundamental, lembrando, 24 de julho é o prazo final dos municípios e os estados mais adiantados, os municípios que normalmente é mais problemático, apresentarem os planos e todo o CPF da cultura. Vocês têm que estar no plano de cultura, vocês têm que estar nos recursos ali para receber os fomentos e vocês têm que ter um assento nesse conselho. Então a hora, gente, é agora, porque somente 49% dos municípios estão com o sistema inscrito.
Desses menos de 23, não tem CPF da cultura, tá bom? Então agora vamos contar mais ou menos, pelo menos 70% dos municípios brasileiros, que são 5.700 praticamente, vão ter que construir. E é o momento de vocês articularem na base de vocês, dentro de cada rincãozinho desse Brasil, para vocês terem os direitos. O próximo, por gentileza. Agora, gente, é só mais dois, na verdade. Que um vai ser só para mostrar. É o slide 10. Isso, ó. No slide 10, eu coloco aqui as questões para consolidar o mecanismo. Isso aqui é mais para vocês entenderem, tá? Como que vai se dar essa sistematização nos municípios. Porque se vocês entenderem, já entenderem do babado, vocês podem ler essa apresentação e até ajudar o gestor cultural de vocês, tá bom? Eu já fiz essa perspectiva mesmo, porque nós ajudamos muita gente a implementar lei nesse país, e é fundamental que vocês tenham esse caminho mais próximo. Então, primeiro, tudo que acontece dentro de uma lei ou dentro de uma nova profissão, dentro de uma área que precisa ser reconhecida, ela precisa ser institucionalizada. E isso se dá através de protocolos de intenções, tá? Aí você tem os consórcios ou meio congêneres, não tem problema. Isso também não implica, isso implica também, por exemplo, que um consórcio de uma área que atende audiovisual, ele possa ter um cadastro de profissionais técnicos da cultura de audiovisual, né? Ele pode ter, por exemplo, tem regiões ali do Cariri, do sertão nordestino, ele pode ter uma lista de profissionais que atende o sertão nordestino na área de teatro, na área de música, na área de iluminação. No DF a gente tem um grupo de produtores e a gente se ajuda em todo o Centro-Oeste. Por que não criar dentro de um consórcio, sugerir para esse grupo, esses profissionais técnicos, e vocês poderem se fortalecer enquanto profissão, não é verdade? Outra coisa, e fundos, tem que ter, sempre que o gestor público for ter fundo, ele tem que prever esses 3 tipos, para não ter que ficar fazendo decreto toda hora. Ele só vai dizer o tipo de fundo que ele vai usar. Essa parte aqui é mais para o gestor, mas é importante vocês entenderem. O social, o quê? Que a participação das pessoas, dos profissionais, tem que considerar, tem que implementar, tem que respeitar. É importante setorizar as áreas, por quê? Porque são necessidades diferentes, são protocolos diferentes, são bases legais diferentes, e a gente sabe que nada se faz sem mão de obra e sem gente. Então é importante isso aqui, uma coisa das áreas técnicas, uma coisa das artes, eu botei das realidades também, porque a gente sabe que esse Brasil, de meu Deus, ele tem as suas especificidades, e da área do patrimônio outras que vão surgir com certeza. Porque o sistema, gente, ele não é estático, ele é orgânico. Então ele cria uma série de possibilidades, mas elas vão aumentando e vão se possibilitando para criar outras melhor, e aprimorando. Atuar e ampliar os espaços de participação, que é esse exemplo que eu dei dos consórcios para vocês, que é a questão, né, de instituir mais canais de ampliação de acesso, escuta, por exemplo, normalmente, quando fala, vamos descentralizar o recurso, aí o cara fala, a gente vai pôr tudo online, aí naquele município não tem internet, porque não foi implementado o satélite livre das internets, está previsto para 2025. Então, quer dizer, isso tem que ser pensado também na área que você vai trabalhar. E o financiamento, isso aqui é mais para o gestor também, mas vocês têm que pensar que vocês têm que estar previsto nesse financiamento dos grupos e das áreas que podem receber esses recursos. Por isso que vocês têm que lutar para vocês estarem inscritos ali dentro do plano. A próxima, por gentileza, slide 11. Aqui eu não vou ler. Eu só passei aqui para vocês as leis, são todas as bases legais, tá? O que tinha, o que foi implementado, tudo que é vigente até hoje, que mudou, que são marcos realmente ali, ó. O PRONAC foi um marco da cultura, o Plano Nacional de Cultura foi um avanço, porque a gestão pública começou a trabalhar com planejamento, gente, vocês acreditam nisso? Pois é, e a cultura que possibilitou isso. Depois você tem a questão do Condecine, né, que você cria ali as salas, um percentual.
de que haja produção brasileira publicada no Brasil, que isso seja um pouco mais justo e que os recursos da distribuição vá para um fundo que gere o setor. Nós vamos ter que lutar para que o Fundo Nacional funcione assim também. Aí depois nós temos a Política Nacional Cultura Viva, depois nós temos a Lei Aldir Blanc 2020, a Lei Paulo Gustavo, a Política Nacional Aldir Blanc nos próximos 5 anos, a lei que institui o marco regulatório do sistema, que é essa aula que vocês tiveram hoje, a 14.835, e agora nós teremos o PL 3905, que já chegou no Senado, e ele estabelece o marco regulatório da cultura, que ele praticamente desenha como que o gestor vai trabalhar. Então, vocês estando no plano nacional lá, no plano municipal, no novo plano nacional, plano distrital, áreas profissionais técnicos da cultura, vocês vão ter que ter uma área de fomento e para que caiba colocar vocês, porque a lei já trata disso. O slide 12, por favor, que aqui é só um recadinho, e aí depois eu queria ouvir um pouco vocês, ou vocês querem que eu fale mais, que esse outro slide é bem mais rápido. Slide 12, por favor. Eu estou indo muito rápido, tá bom, tá ruim, como é que tá para vocês aí? Tá legal? Então, massa. Bom, gente, aqui é o seguinte, a cultura educa os sentidos. E essa anotação eu fiz, olha isso, gente, eu estou contando os meus segredos para vocês. Eu fiz na primeira reunião que teve do Sistema Nacional de Cultura, em 2006, eu amamentava e me tiraram para ser a tal da relatora. Meu filho foi nos braços de todo mundo e eu escrevi, e eu fazia observações do lado, e eu botei aqui, estou compartilhando com vocês. Temos que abrir os olhos e ampliar os sentidos. Nós que trabalhamos com cultura não podemos ver pequeno, olhar somente em volta, pois o leque de possibilidades é enorme e as possibilidades existem e são muitas. Não se trata de elite econômica, mas da elite do conhecimento, algo que o setor deve assumir e buscar de forma ampla e estratégica consolidar com todo esse arcabouço de possibilidades. E não esquecer que cultura se faz com gente, tá bom? Agora o 13, que é só para... agora é atuar na efetiva implementação, fiscalizar e colaborar. Agora eu vou me calar um pouquinho, vou ouvir, se vocês quiserem que eu passe outro slide. Vai ser mais rápido, senão eu continuo e a gente fala depois. São 8h03. O outro slide, meu amor, ele está como Plano Nacional de Cultura 24. Esse daqui é o livreto para distribuir. Eu vou pedir que você pegue o outro anexo. Por favor. Só um minutinho, Cris. Claro, meu amor, tá tudo certo. Nós aqui temos tempo. Gente, eu estou evitando olhar o chat, tá? Mas se tiver alguma coisa, vocês me orientem aqui. Acho que tem uma pergunta no chat ali. Há um comentário e uma questão da Marise Figueira no chat. Você quer que eu leia para você, Cris? Você está lendo? Não, eu tentei ler e eu saí da sala. Eu não sei por que está acontecendo isso. Hoje as máquinas estão rebeldes comigo. Lê para mim, por favor. Peço perdão que eu moro de frente para o chão aqui, às vezes tem esses sons. Bom, é uma... Marise, você quer falar? Marise? Você gostaria de ouvir, né? Eu vou abrir uma lista de inscrição aqui, e aí vocês coloquem o nome no chat também, quem quiser fazer perguntas para a Cris sobre essa primeira parte.
Marise, você gostaria de falar? Vocês podem só clicar no botãozinho de levantar a mão que a gente consegue abrir a fila. Perfeito. Equipe Labifaz, obrigada. Cris, desculpa só interromper. Sim, não tem problema. Eu acabei de passar para a Lê de novo, Lê. Manda para ela, por favor, esse último. Perfeito. Por gentileza. Ale, a Marise está pedindo para ler para ela. Tá joia. Só um minutinho que eu estou mandando aqui. Ela está sem áudio, ela escreveu, tá? Tá ótimo. Olá, Cris. Você comentou que a fonte de recursos do Lab 1 foi orçamento de guerra, mas fiquei com a seguinte dúvida. Na lei da Lab 1, no artigo 14, parágrafo 2º, eu acho, afirma que uma das fontes de recursos que poderia ser utilizada era o superávit do FNC, que foi apurado em 30 de 12 de 2019. De fato, isso não aconteceu. Lembro muito das primeiras lives com participação da Jandira, falarem sobre esses recursos parados no FNC daquele período. Era até uma justificativa que eram recursos da cultura para a cultura, que não tiraria recurso de outras áreas. Eu vou responder. Posso responder? Sem microfone. Tá, não tem problema. Eu vou responder e depois, se você quiser escrever... É assim, realmente, quando você faz uma lei, você coloca todas as fontes de recurso possíveis, tá? Inclusive, nós fizemos outros projetos de lei também. Outros, por exemplo, só para usar o superávit do fundo, que foi até o deputado Tadeu Alencar, do PSB, e outros que foi um grupo de deputados de direita, tudo combinado, tá? Que fez uma lei para usar o superávit. Mas acontece o seguinte... nós criamos a Lab 1, a primeira, né, que foi a 14017, o PL 1075, na verdade, porque na ocasião o Maia sinalizou a Benedita, aos presidentes das comissões, e disse o seguinte: nós vamos criar um orçamento, né, de guerra, que é a emenda constitucional 106, para a gente amparar os setores culturais que não serão atendidos. É importante vocês lembrarem que, nesse período, o presidente da ocasião, Jair Bolsonaro, já havia sinalizado que ele não daria dinheiro para vagabundos da cultura e que ele iria retirar da renda básica o parágrafo onde estavam, inclusive, não só o setor cultural, mas os pescadores, as manicures, os cabeleireiros. Ele ia tirar, que são pessoas com trabalhos temporários, e eles utilizam o chamado no INSS defeso da cultura, que é é como se fosse um salário mínimo, né, para essas pessoas. Elas têm garantido isso em momentos, por exemplo, que não tem peixe, ou que você está sem emprego. Algumas já previam esse defeso da cultura, como no caso dos pescadores, tá? E aí, quer dizer, ele já havia sinalizado. O Maia, então, fez uma reunião com os presidentes das comissões, e a deputada Benedita me disse assim: Cris, conversa com o pessoal da CONOF, o setor consultivo lá da Câmara, que trabalha com orçamento. Porque nós teremos um orçamento e nós podemos incluir o setor cultural como um dos setores fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Então, a Lab 1, ela não mudou só a questão de ter uma lei de emergência cultural, mas ela saiu daquela questão do setor de eventos e entrou com uma das áreas de maior potencial de desenvolvimento socioeconômico. Tá? É importante que a gente diga isso. E ali na lei estava todos os modelos de financiamento, mas é importante a gente dizer que naquela época, em 2020, existiam em torno de 800 milhões no superávit. Tá? E nós íamos ter que brigar com o pessoal do audiovisual, que existia um projeto para o audiovisual, inclusive ficar em acordo com uma distribuidora americana. Muitos devem ter ouvido, a tal da ATT, foi até o filho do presidente, o 02, desculpa, o Eduardo Bolsonaro, que fez esse acordo, tá? E ele queria entregar a nossa indústria audiovisual
para né, a distribuição do conteúdo brasileiro audiovisual para essa instituição. Então, e lembrando que o Fundo Nacional de Cultura não tinha esse dinheiro. Ele tinha 585 milhões, tá? Sendo que desses estavam bloqueados 575 milhões e só tinha 100 milhões que estavam disponíveis. Inclusive, foi feito alguns editais pela Funarte, que foram ser publicados só no final de 2021, se eu não me engano, mas eles não existiam esses 3 bi, tá bom? Aí, inclusive, é importante lembrar, quando Jacques Wagner aprova no Senado, ele diz o seguinte: nós vamos aprovar a lei Aldir Blanc através do fundo da emenda constitucional 106, orçamento de guerra, vinculado ao decreto 6, de 24 de março de 2020. Eu estava ligada total, inclusive esse pescoço é por causa disso, tá? E ele disse o seguinte: nós vamos fazer uma emenda. A lesão da Cris chama Aldir Blanc. Aldir Blanc, na época, eu saí da pandemia indo diretamente para a ortopedia porque eu não conseguia mexer as minhas costas. Eu travei tudo assim. E agora ela voltou. Normal, né, gente? 51 anos, a gente já sabe que começa a acontecer. Vamos lá. Eu sei, mas é que eu não consigo ficar parada. Mas eu estou numa cadeira confortável, tá? Então, voltando a esse período. E ele fala o seguinte, que teve uma emenda de redação, que, se eu não me engano, era para incluir a capoeira, que faltou, e foi aprovado nessas condições no Senado Federal, tá bom? Então, houve realmente muita confusão nesse período, porque era uma lei absolutamente nova, né? Num período horroroso, e ninguém acreditava que a gente tinha conseguido passar essa lei, né? Porque foi tanta disputa lá dentro e fora também, mas nós conseguimos. Então, só ratificando que sim, a lei foi uma emenda constitucional, todas as leis, inclusive na lei da LPG, está escrito superávit, artigo 31 e 32, mas também recursos oriundos de outras leis que possam vir a reconstruir setores que tiveram prejuízos durante a pandemia. Tá? Não diz, obviamente, nessas letras, são termos mais robustos, mais sofisticados, mas diz isso, artigo 31 e 32 da LPG. Inclusive, a LPG, ela hoje destina o superávit diretamente para o Fundo Nacional de Cultura. Você não pode mais usar o recurso da cultura para outras coisas, tá bom? Tem uma mãozinha levantada. Márcio Leal. Pode. Márcio. Boa noite. Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Boa noite. Cris, seguinte, você acabou de falar um negócio aí que, na verdade, não é o que está acontecendo, né? Porque a Lei Paulo Gustavo, o recurso devolvido, ele vai ser devolvido para a conta única do Tesouro Nacional. Foi aprovado em dezembro naquela nova regulamentação que estendeu o prazo e incluíram um artigo confirmando isso, né? Tem o PLP 110 na Câmara, que passou na Comissão de Cultura, mas agora está na Comissão de Tributação, né, na CFT. Está aguardando o andamento que é para realmente que o recurso da Paulo Gustavo volte para a Cultura, e incluindo também um dispositivo na PNAB para garantir a volta para o FNC também do recurso. Sim. Certo? E não tem andamento. Com certeza o CFT vai empurrar, porque está na mão do PL. Ele não vai pautar isso aí, é uma pressão do pessoal da cultura e da esquerda lá dentro. Sim. E tem que passar na Câmara, no Senado, antes do final do ano, né? Ou seja, vai ser bem difícil isso. Esse ano vai ser bem difícil. Mas eu vejo duas coisas, né, Márcio? Primeiro, claro que a gente percebeu que a Lei Paulo Gustavo foi negligenciada num monte de coisas, mas é uma lei complementar, ela só fica abaixo de uma PEC, de uma alteração de Constituição, né? Quer dizer, foi uma manobra muito, muito bem feita para que esse recurso do superávit não seja devolvido para o Tesouro. Na verdade, ele deveria ser... Eu sei que teve umas discussões, eu vou me apropriar melhor disso, tá bom? Que eu estou fazendo 2 meses entre fica doente, trabalha, fica doente, trabalha, mas eu não paro de trabalhar, e é por isso que eu tive que parar agora, mas vocês estão vendo que eu estou aqui. Mas eu não vou ter mais jeito, gente, não vou mudar, não.
E aí eu vou me apropriar, e quando eu der a aula do Marco do Fomento, eu conto tudo isso para vocês, o que está acontecendo lá dentro. Mas realmente, como o Márcio falou, a disputa no Congresso está muito difícil, mas nós pretendemos continuar defendendo as garantias que se sucedem. Eu vou responder uma pergunta que eu vi lida aqui, que é do... Eu não vou lembrar agora o nome dele, gente, mas é sobre por que o Ministério da Cultura não considerou o setorial do audiovisual na conferência, ou dentro dos setoriais. Zeno Falcão. Isso. É o seguinte, gente, eu não posso responder pelo Ministério, porque eu não fiquei no MINC, tá bom? Eu fiz o plano de governo do presidente Lula, meu nome está lá, eu compunha a equipe de coordenação técnica, mas eu não, inclusive de participação social, mas eu optei por não estar no Ministério da Cultura neste momento da minha vida, tá? Essa também é uma das razões, mas eu não vou falar disso agora. Bom, acontece o seguinte, em 2016, quando inclusive eu estava no Ministério preparando, nós fizemos aquelas eleições de 2015, o Voto à Cultura, ali naquele período... existia já o Conselho Superior de Cinema e existia encaminhamento pela Terceira Conferência Nacional de ter um colegiado setorial do audiovisual, até pelo advento da internet, né? Muita gente usando o celular, muita gente usando outras máquinas, a evolução tecnológica dos equipamentos de máquina fotográfica que filma, outros tipos de filme no ar, né? A volta do preto e branco. Então, quer dizer, uma série de tendências novas, inclusive com o advento da internet, agora com a inteligência artificial, não que é o que eu acho que ela é mais sábia que nós vamos continuar criando inteligências artificiais, mas a gente, quer dizer, há muita evolução. E ali, principalmente em relação à descentralização, porque existem áreas que são áreas um pouco mais sofisticadas e elitizadas, como as artes plásticas foi durante muito tempo, né? Os musicais, os concertos, né? Sempre foram áreas muito elitizadas, né? Inclusive para acesso público, né? Da população em geral. Tinha, digamos, uma classe social que frequentava. E o cinema, também como, digamos, uma profissão de médico, sempre foi uma profissão que sempre as pessoas mais abastadas, né, que construíram o cinema brasileiro e tal. E aí veio essa coisa desse doém cultural, desse cara chamado Gilberto Gil, e todo mundo começa a se identificar e começa a entender que é parte, que é criativo, que tem capacidade, e a criar. E a gente sabe que o audiovisual, ainda mais depois que inventaram essa maquininha chamada celular, cara, a gente faz um mundo com esse negócio, né? Edita vídeo, faz vídeo. Quantos festivais aí de cinema de 1 minuto, de curtas? Então, quer dizer, uma inúmera possibilidade. E aí houve muita resistência da Ancine, que na época ainda era o nosso... Eu adoro o Manuel, mas ele teve uma resistência muito grande. E na ocasião, o Lula e o Pola, que eram da SAV, nós já tínhamos todo enredado. Eu consegui falar com o Manuel gosta muito de mim e me respeita também. E nós havíamos ali articulado para a gente implementar, então, o assento da sociedade civil e um assento do Conselho Superior de Cinema, para a gente poder estabelecer, a partir da 4ª conferência, como se daria o novo conselho e os novos colegiados, porque é uma estrutura de 18 colegiados, que já seriam mais 6 assentos para serem colegiados, né? Porque o audiovisual ele tinha representação, que era através da SAV e do Conselho Superior de Cinema. E a ideia era que tivesse uma lista tríplice de representação com a sociedade civil. No impeachment, não rolou, tá? Nós tivemos que entregar, esses documentos todos ficaram parados, mas na ocasião, em todas as conferências, o Ministério da Cultura sempre considerou o audiovisual. Eu realmente não sei como te explicar o porquê que o audiovisual não estava citado e não compunha os setoriais do Ministério da Cultura na 4ª conferência. Isso, com certeza, é um lapso, ao meu ver, é um prejuízo, porque ele não respeita inclusive,
a terceira Conferência de Cultura, os encaminhamentos da terceira Conferência de Cultura e também o Plano Nacional de Cultura, que é o que nós vamos falar agora. Então, nós fizemos, né, Lê, inclusive aqui na Conferência Distrital, muitas moções. A Conferência Distrital mandou 132 moções para o Ministério da Cultura que eles desconsideraram, falaram que não iam ler. E aí, aquelas mais potentes, o pessoal conseguiu ler ao vivo lá na deliberativa. Mas aí é uma questão, é isso, gente. Tem que provocar. Eu acho que nesse momento tem que provocar. Eu sou a favor dos setoriais, eu acho que é importante a gente tratar com os setoriais, porque cada setorial tem ali uma área fundamental de conhecimento, de exigência, e é importante ter isso. Pode falar, Falcão, se me permite. Com a permissão de todos. Estão escutando? Estamos. Bom, é um prazer, Cris, a todos aí também participar desse importante momento aqui dessa aula. Sobre o setorial, basicamente, né, exclusivamente falando, nós, inclusive, questionamos isso. Aqui no estado do Ceará, a Secretaria de Cultura do estado, ela reconhece como setorial 26 linguagens artísticas, né? E fiquei pasmo ao saber que o Ministério só reconhece 18, né? Isso, então, tem que ter um avanço nesse sentido. E no momento que nós estávamos representando a região Centro-Sul, como eu coloquei aqui no chat, eu estive como delegado eleito, a priori eu participo, sou integrante do Fórum Ceará Cine, né, que é um fórum local, e nós tínhamos a intenção de ser representante pelo Fórum Ceará Cine, do audiovisual. E na quarta conferência estadual, foi dito que o Ministério não tinha o setorial no audiovisual, não era implantado. Então, aí eu tive que ser candidato para ser eleito e representar a região. E na conferência, durante a conferência, lá em Brasília, nós fizemos uma moção, acredito que foi aprovada, para que o Ministério implantasse realmente, incluísse o audiovisual como uma linguagem setorial. E eu gostei muito dessa sua fala, até porque resgatou um pouco, Cris, do histórico, né, de por que, claro que o Gilberto Gil, nosso pajé, eu chamo de pajé, nosso amigo, implantou, né, criou todo esse sistema, elaborou todo esse plano, e, infelizmente, o setorial ainda está aí, aliás, o audiovisual ainda está aí batalhando para que seja reconhecido no setorial. Sim, não, muito bom. Nós também aprovamos pelo DF uma moção pedindo. E então, assim, pode confiar no que eu estou te dizendo. Até 2019, que foi quando teve o decreto que ainda rege o CNPC, existiam 18 setoriais, eu posso mandar para ler depois, porque eu que fiz o relatório de entrega do Ministério, e existiam 6 representações, então eram 24. 6 assentos, que era LGBTQIAP+, capoeira, matriz africana, comida, cultura alimentar. Tem mais 2, que eu não vou me lembrar agora, gente. Mas toda vez eu esqueço essas 2, depois eu me lembro. São 6, tá? E o que tinha de representação era os museus, o audiovisual e as bibliotecas, por causa do sistema de museus, por causa do sistema de bibliotecas e por causa da Ancine, que também tinha representação. Então, no CNPC existiam 2 representações, pela SAV e pelo Conselho Superior de Cinema. E estava sendo pleiteado, a partir da conferência, a terceira representação do setorial com os assentos, né? Um assento da sociedade civil, e a partir da quarta conferência realizar, então, a nova estrutura do CNPC com a representação, com o setorial do audiovisual, que é fundamental, né, Ney? Com certeza, a gente não é mais uma elite. O setor do audiovisual, a LPG, inclusive, popularizou ela de uma forma que a gente viu as dificuldades do setor. Se a gente tivesse um colegiado instituído, talvez fosse mais fácil
não é verdade? E nós passamos por muitas dificuldades. Gente, ó, são 8h25, eu vou passar aqui para vocês rapidinho o outro slide que já está na tela, que é o Sistema Nacional de Cultura e as áreas técnicas. O que diz, aqui não é é o Plano Nacional de Cultura. É que eu estava fazendo, diga. Posso só fazer uma intervençãozinha aqui para Claro. falar também, Luz? Porque... Claro. Desculpa. Mas é porque é uma área que eu gosto muito, que eu também participei da criação, né? Eu acho que, enfim, até me sinto meio culpada pelo nosso discurso na época. Mas, na verdade, na primeira gestão do governo Gil, né, teve um movimento da música, né, que nós juntamos né, Daniela Mercury, Ivan Lins, uma galera da música, para vir falar com o Gil. Falar, poxa, Gil, o audiovisual tem uma agência. Você é músico, por que não existe a Agência Nacional da Música? Total. Aí ele falou, porque o audiovisual é organizado. E o MINC tem essa noção desde sempre que o audiovisual é organizado e que não precisa buscar as bases, porque a Ancine já representa. E não representa. A gente sabe que a Ancine não chega nos territórios. A Ancine representa a indústria do audiovisual. Muito bom. Não representa o audiovisual brasileiro, sabe? Então, eu acho que esse movimento é muito importante. Muito importante. Né? A partir daí foram criadas as câmaras transversais, né? que eram 5 na época, né? Que era circo, teatro, música, dança. Eram as linguagens que a Funarte abrigava, né? Porque era a Funarte que coordenava as câmaras transversais. Isso. E com as manifestações da sociedade, isso ao longo do tempo foi se ampliando, da mesma forma que o Conselho Nacional de Políticas Culturais, à época, chegou uma época que ele tinha 50 titulares e 50 suplentes. Não era mais ou menos isso, Cris? 30. 30? Era 15, com 18 setoriais. Porque foi assim, ó, em 2005, eram as câmaras transversais da Funarte. Aí, com o DOIM Cultural e com o resultado da pesquisa Munique, a segunda Conferência de Cultura criou o plano e já identificou as outras áreas da cultura popular, das culturas afro-brasileiras. Mas eu quero também complementar... Entrou moda, entrou arte digital. Arte digital, e né, dos povos indígenas, e, bom... do patrimônio material, patrimônio imaterial e imaterial, arquitetura, e, né, que tinha as áreas técnicas, as áreas artísticas e as áreas do patrimônio, tá? Eram assim. Eu olhei esse relatório antes aqui de estar com vocês, mas eu não vou deixar de falar do carnaval. Então, eu estava lembrando também que uma das últimas reuniões do CNPC que nós tivemos em 2016, uma reunião extraordinária, nós votamos a favor da Agência Nacional de Música, viu? O CNPC encaminhou tudo isso, disseram que não acharam os documentos, mas está no portal da transparência, eu que botei tudo lá. Isso existe sim, gente. Se está comigo, tem que estar lá dentro do Ministério, porque a minha equipe ficou, né? E as meninas tinham os documentos que eu tinha, né? E eu tenho essa súmula. E a outra coisa que é importante falar sobre o carnaval, porque o carnaval ela ficava entre as culturas populares e entre as culturas afro-brasileiras. Mas foi uma coisa muito legal que aconteceu em 2015 nas eleições. Por exemplo, as mulheres do samba foram parar na moda. Os designers foram parar do carnaval. Os caras que desenham aqueles carros foram parar no setorial de designer. Então, foi uma coisa muito legal, porque antes era assim, ó, até a terceira ali, conferência, que tinha tido 2 eleições do CNPC ali, porque foi uma das câmaras, depois cresceu para os setoriais. Eu peguei a segunda gestão dos setoriais, colocando os assentos e a representação do audiovisual, que já tinha pleito da terceira conferência. E antes era todo mundo na caixinha. Bailarino preto era cultura afro-brasileira, o cara não podia entrar em dança. E aí nós mudamos tudo.
Em arquitetura tinha um monte de mãe de santo, a coisa mais linda do mundo. Eu vi aquilo que eu adoro, e eu andava no meio do meu CNPC, que eu dizia, os meus colegas de trabalho, a gente trabalhou pra caramba, cara, mesmo durante o impeachment, e foi muito legal. Então eu lembro como se fosse hoje essa votação. E de misturar, sabe, Alê? Tipo, não ter essa coisa de caixinha, não. E na época nós falamos do carnaval. O carnaval, que movimenta uma das maiores indústrias de entretenimento, de profissões e de dignidade, que ela vem de fato de dentro ali das comunidades, de dentro das favelas. É uma comunidade inteira mostrando a sua vida, a sua história ali, a sua alegria. E a gente tem que ter uma representação do carnaval, com certeza, com leis mais que garantam mais fomento. Até eu vi que muita gente reclamou, mas o presidente Lula não mandou dinheiro para as escolas. Também não é assim, né? A gente não pode jogar dinheiro pelo helicóptero, como diz Marco Souza. Mas a gente pode prever. Por isso que vocês vão me ver repetir isso sempre. Nós temos o Ministério da Cultura, que está criando, né, e todo esse processo de implementação do sistema. Ele vai implementar. Então, esse Plano Nacional de Cultura, nós temos que estar no ouvido desses caras. Nós temos que exigir agência, nós temos que exigir que seja um assento no Conselho do Carnaval e que tenha o assento do audiovisual da sociedade civil, porque a instituição já está representada nesse conselho de hoje, mas nós precisamos colocar a visão daquele que não está na base, no topo da pirâmide, que são as grandes instituições do sistema, mesmo da produção independente, né? Mas já são grupos organizados também, como foi dito, brigam muito, mas são organizados, mas a gente tem que ver também que existem outras áreas que precisam de atenção. E concordo, o carnaval não é só bloco, o carnaval tem uma série de infinidades, e seria muito importante que tivesse uma representação, porque você ali engloba uma série de áreas que envolvem o mesmo setor, né? Então é isso. Vamos dar uma olhadinha nas metas para a gente ver tudo isso que a gente está falando. Que legal que a gente deu esse time, porque vocês vão ver que tudo que a gente falou, a gente vai ler nas metas agora, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Muito obrigada. O marco regulatório do sistema é esse aqui. Eu tentei separar vários trechos para vocês, mas meu computador não funcionou. Então, esse aqui é o que está regulando agora, é o negócio que vai impactar a vida da gente, que vocês têm que saber isso daí de cor e salteado. Isso também de parecerista cultural, com certeza. Aí, eu acho que é muito interessante a gente colocar, que eu até falei para a Lê que eu ia provocar vocês. Vamos pensar como a gente vai organizar isso? Vocês me contam na próxima aula? Vamos, quais as profissões, qual seria esse setorial dos profissionais técnicos da cultura? Vamos fazer uma lista disso para a gente ver como é que a gente pode reorganizar. Eu prometo que eu faço isso, eu dou 30 minutos para a gente debater isso na próxima aula, porque eu vou ficar 3 horas com vocês, tá bom? Eu acho ótimo. Vamos, porque daí eu faço inclusive, o seguinte, porque a gente vai fazer, já vou fazer um pré-lançamento aqui, um jabá, que a gente está fazendo, a gente começou agora a pesquisa, e daqui a 2 meses nós vamos lançar o novo Fórum Nacional dos Trabalhadores de Eventos para o mapeamento das ocupações técnicas da cultura. Então, a gente tem um projeto de pesquisa para poder mapear as profissões que não estão na CBO para poder encaminhar para o Ministério da Cultura. Então, já nós vamos ter 22 fóruns, um fórum para cada região, 7 fóruns de áreas técnicas, 6 fóruns setoriais do teatro, de eventos, da música, do circo, etc., e um grande fórum nacional para falar só sobre profissões. Fechei, desculpa. Nada. Eu vou fazer o seguinte, Marcão, você fala e depois eu começo. Você está sem som. Você falou praticamente, mas que eu respondi o formulário de satisfação
E aí eu deixei lá uma sugestão, que é o que você está falando, contempla de parte, né, que é, assim, a minha sugestão é exatamente de você nos dar dicas, nos mostrar meios e caminhos de como podemos, nós, né? Você está aí no topo da criação da coisa. Nós, vamos dizer, os operários, né? Os caminhos e as melhores formas de nós articularmos, aí, tanto quanto o rapaz Zeno, né? Falou de como articular para o setorial existir. Aí, nesse caso, como você estava falando agora, como a gente articular para que essas coisas realmente venham a acontecer, seja aqui no DF, seja nos municípios, né, que com certeza tem muito mais problema do que nós aqui. Sim. É sugestão, né? Você jogou para nós, vamos conversar na próxima, mas está lá na minha sugestão, que é isso. Nos mostre, né, caminhos, meios de como a gente fazer, a melhor forma de fazer para ajudar tanto você quanto quem está na ponta. É isso, melhor forma. Beleza, Marcão. Fala, Márcio. Só para falar, aproveitar essa informação que a Lê trouxe, porque tem também o Fórum Nacional de Áreas Técnicas que está fazendo essa mesma discussão, inclusive junto ao Ministério da Cultura, tudo. Então é importante juntar forças nisso para fazer uma coisa única, né? Fórum Nacional de Trabalhadores de Eventos, Fórum Nacional de Áreas Técnicas, tentar juntar num exercício único e não ficar com ações dispersas para lá na frente ter dois fóruns, que não vai ficar mais confuso para a gente do que qualquer coisa. Sim. Beleza, Márcio. Eu tento, juro. A gente tenta. Isso, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui e depois eu já vou dar umas dicas, que eu já fui falando naquela outra aqui, no plano nacional. Uma dessas coisas tem que se articular politicamente e nos planos tem que colocar lá as áreas técnicas. E aí você já tem muito estudo. Aí já criar, de repente, um parágrafozinho, a gente pode conversar melhor sobre isso, inclusive dentro do meu trabalho, para vocês passarem para os outros. Eu não tenho problema nenhum em contribuir dentro da Câmara, seja para a Benedita, seja para a Érica, seja para a Sami, a gente trabalha tudo junto, a gente não tem essa coisa de disputa, as leis é para a gente ter direitos, sabe? Não importa de quem que é o quê. Então é isso, vamos se articular, vamos preparar uma redação, vamos preparar um modelinho do que seria esse setorial, quais seriam as áreas representadas e como ele pode se organizar dentro da Funarte, por exemplo, né? Já que as áreas técnicas ficam com a Funarte, tá bom? Então a gente pode verificar esse caminho melhor. A Maria Marighella me pareceu sempre uma pessoa de um bom diálogo, mas eu tenho achado as pessoas nesse ministério um pouco difícil de acesso, apesar do discurso ser diferente, por isso que eu prefiro me reservar ao legislativo, orientar vocês através do legislativo, e como eu me comprometi, na próxima reunião nossa do Marco do Fomento, aí vocês podem trazer e a gente cria os encaminhamentos de como a gente pode organizar para que isso se suceda, né? Para que se tenha mais força. O começo é você ter articulação ali. Sempre tem alguém que se dá melhor com a secretária de Cultura, sempre tem alguém que conhece alguém dentro da instituição que está construindo isso, seja na base nacional, seja na base local. Sempre tem um deputado, né, que é um deputado parceiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a deputada Benedita, com toda certeza, levaria para Maria Marighella, faria uma reunião com ela para entregar a demanda de vocês, tá bom? Isso eu já posso encaminhar e deixar garantido, com certeza. Ela gosta disso. Então é isso, nós podemos organizar, a gente desenhar o que precisa, o que vocês têm pronto, porque nós temos que botar as áreas técnicas nos planos, nós temos que botar as áreas técnicas dentro da Lei Rouanet, também, por exemplo, e nas áreas de fomento cultural, e nós temos que botar uma representação dos profissionais das áreas técnicas da cultura, com uma representação na participação social, não só no Ministério da Cultura, mas também por esse Brasil, para a gente criando forças, né? A gente tem que ocupar esse lugar. Gente, eu vou ler aqui para vocês rapidamente, começando agora, porque eu já estou com dor, mas eu vou terminar, tá bom? E eu tô suando, vocês não têm noção que eu tô suando aqui. E eu tô toda dura. E eu tô nessa posição, Falcão, porque eu fico me mexendo, porque eu não tenho posição, eu já tô assim há 15 dias. Haja remédio. E eu tô tomando tônica, porque às vezes fica indigesto os remédios. Tônica e iogurte natural. Ui, vamos lá. Então, a Lei 14.835 é uma criança que levou 12 anos para nascer, tá, gente?
12 anos. Ó, a Constituição Federal foi publicado o artigo 216A em 2012. Desde então, essa criança tramita e ninguém queria saber de tal do Sistema Nacional. Então, essa lei, ele institui o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura para a garantia dos direitos culturais, organizado em regime de colaboração entre os entes federativos para a gestão conjunta das políticas da cultura. O artigo 1º, ele cita o que está na Constituição Federal, tá bom? E é importante lembrar que no artigo 1º ali, ó, essa lei, ela não cria nada de novo, na verdade, ela só diz o seguinte, ela cumpre o parágrafo 3º do artigo 216A, que diz que uma lei federal iria instituir a regulamentação e a aplicação do Sistema Nacional em rede nacional. E você viu que eu mesma coordenei esse relatório e eu achei que faltou, apesar de que no artigo 4º, inciso 8º, está escrito as áreas técnicas ali, beleza? Nós não esquecemos, o artigo 4º, inciso 8, tá lá, as áreas técnicas. E é importante, como o Marcão falou, em primeiro lugar, a gente não pode nunca esquecer que para institucionalizar qualquer sistema de cultura, seja ele em quais dos entes federados, a gente precisa antes de profissionais para gestão, até para dentro da secretaria. A gente tem que ter o cara que saiba cuidar dos equipamentos, a gente tem que ter o cara que saiba ler a lei, a gente tem que ter o cara que saiba organizar a participação social e fazer articulação, a gente tem que ter o cara para montagem dos espetáculos, a gente tem o cara para logística da chegada de espetáculos, a gente tem que ter gente para manutenção dos equipamentos culturais, a gente tem que ter o uso correto dos equipamentos culturais. E só os técnicos da graxa que fazem isso como ninguém. É muita gente. Vamos lá. Então, pode passar para o slide 3, meu amor. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês rapidamente, só para vocês verem que coisa louca. Tem 53 metas. Poucas falam dos profissionais, mas muitas falam da formação. A primeira fala sobre a institucionalização do sistema. Olha só, ela começou em 2006 e foi regulamentada agora em 2024. 100% das unidades da federação e 60% dos municípios com o sistema municipal atualizado. Eu já passei esse dado para vocês, né? Nós temos 49,93, se eu não me engano, municípios que aderiram. Todo mundo assinou o termo lá da Paulo Gustavo. Todo mundo não, né? 99%. Mas somente 23% dos municípios brasileiros têm CPF da cultura, que não é nada. Por isso que é a hora de vocês entrarem em campo, se organizar, é agora, aí no canto de vocês. A cartografia da diversidade das expressões culturais, que seriam os dados da cultura, não temos. A Política Nacional de Proteção e Valorização dos Conhecimentos e Expressões das Culturas Populares. Nós poderíamos ter uma política de valorização dos profissionais técnicos da cultura, não é verdade? Aqui já é o item 5, ó, que a gente pode exigir nesse novo plano nacional. O item 5, Sistema Nacional de Patrimônio Cultural implantado. Não temos nada, nem fundo para isso foi aprovado no Congresso. 50% dos povos e comunidades culturais, ó. Aqui item 7 é importante, 100% dos segmentos culturais com cadeias produtivas da economia criativa mapeadas. Tá? Aqui já é uma parte. Pode pular para o 4, por favor. Opa, é o 4. Aqui. Aí depois nós temos projetos de sustentabilidade econômica da produção cultural local. Aqui, ó, 300 projetos de apoio à sustentabilidade. Isso aqui é genérico. A gente pode exigir... Não entra? Aumento de 15% no impacto dos aspectos culturais de competitividade. Aumento de 95% no emprego formal. A gente não chega nem a 30%, né? Aqui, ó, aqui o 11... Aqui o 11, ó, é o 7, o 11 que nos interessa. Aqui fala de escola, o 12, profissionais, escolas de educação básica. Aqui, ó, o 15 é legal também, 15%, 150%,
em cursos técnicos habilitados pelo Ministério da Educação. Como seria legal a gente ter a nossa galera da graxa com certificado, né, gente? Para você poder estar lá com o seu LinkedIn, tá ligado? E você poder exigir que os consórcios tenham esse cadastro de profissionais locais, e tipo esses editais da Caixa, do Banco do Brasil, da Funarte de ocupação, deveria ser obrigado a contratar profissionais técnicos, e as regiões que não têm muitos profissionais capacitados, você faz a formação, né, Lê? Quer dizer, tendo esse mapeamento, dá para a gente trabalhar bacana aí. 16% de vagas, ó, de graduação e pós-graduação na área de conhecimento. Então, 16 é bacana também. O 17, 20 mil trabalhadores da cultura e saberes reconhecidos pelo Ministério. Aqui é mais a parte do simbólico. Vamos para o 5. Mas pega a lei do Nananá também, né? Isso, aqui é a lei do Nananá. O reconhecimento dos profissionais da técnica. Enfim, isso. Como mestres. Exatamente, aqui, ó. Aí aqui tem 20 mil trabalhadores da cultura com saberes reconhecidos. Aqui é um outro lado. Aqui são os trabalhadores, não são aqueles que sabem. Aqui é o outro lado. E pelo menos 20 mil trabalhadores com seus saberes certificados. Por exemplo, quem cuida de teatro tombado, né, poderia ser uma dessas pessoas. Quem cuida de circo, né, quem cuida dessas expressões mais específicas, assim, que tem mais a ver com a ancestralidade, né? Então, seria tão legal. Aumento de pessoas, 100% de pessoas qualificadas, isso impacta a gente também, porque normalmente é só para artista, né? Esses cursos, essas bolsas. 20% da média, aqui é de livros. Aqui, ó, olha só, a Meta 21 fala o seguinte: 150 filmes brasileiros de longa-metragem lançados ao ano. Imagina quanta gente teria trabalho. Oi? Equipe, passa o slide. Desculpa. Obrigada. Isso, é o 5, muito obrigada. Pode continuar, querida. Desculpa. Tá. Desculpa também, muito obrigado por você me ajudar. Então, aqui, ó, o item, a Meta 21, ó, 150 filmes brasileiros de longa-metragem. Quanta gente vai ter que aprender a trabalhar com audiovisual para tu produzir 150 filmes por ano, Alê? Eu vou me dirigir a Alê porque é a pessoa que eu tenho mais afinidade e eu sei que ela está no meio disso tudo. A Alê e o Marcão são meus parça. O Márcio também. Aqui, ó, porque eu estou falando o seguinte: tudo isso precisa de gente capacitada. Então, a lei ali foi colocado, mas quem é que vai produzir isso? Não é o Estado, gente. O Estado não consegue gerir um centro cultural. Quem dirá fazer um filme? Aumento de 30% dos municípios com atividades de teatro. Trabalhador técnico, cadê, ator? 15 mil pontos de cultura. 60 municípios com produção e circulação de espetáculo, trabalho para o técnico de cultura. 25% de aumento de 70% nas atividades de difusão cultural e intercâmbio nacional e internacional. Quer dizer, fundamental, porque são coisas de cara. Quando a gente pega um filme que você sabe, o cara que faz a fotografia, o cara que sabe botar a câmera e direitinho e conseguir aquela luz naquele lugar, naquela hora, com aquelas pessoas, o cara tem que ser bom demais, gente. A gente tem que valorizar esse profissional. O cara que carrega o equipamento, o cara que afina o som. Isso é fundamental. Cultura se faz com gente. E ponto final. Não adianta botar meta se não tem a meta do profissional técnico da arte. Tem que estar previsto esse cara em tudo que a gente pensar daqui para frente. Pode passar para o slide 6, meu amor, por gentileza. Alguém levantou a mão aí, Cris. É que eu não vejo tudo. É que eu não vejo aqui, mas se a pessoa quer falar, Lídia. Desculpe, eu ia colocar só as figurinhas concordando com tudo que você está falando, porque nós somos um centro de artes e tudo que você está falando a gente sofre no dia a dia. Somos esquecidos, somos, ou seja, invisíveis. Obrigada. Imagina, tamo junto. Vamos lá, ó.
A meta 35, gestores capacitados em 100% das instituições e equipamentos culturais, viu? O que a Lídia falou agora, nós estamos no zero menos, né, Lídia? A gente tem que começar a fazer esse negócio aí funcionar. 36, gestores de cultura e conselheiros capacitados. As formações do Ministério da Cultura pararam, né? Vocês perceberam. A gente tem que retomar esse trem aí. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não sei se tem alguém do Ministério da Cultura aqui, mas isso não é novidade para ninguém. Eu estranhei muito o Ministério da Cultura não apresentar a avaliação dessas metas. Existe o relatório, eu vou até dizer para vocês, no site Plano Nacional de Cultura, que é pnc.cultura.gov.br, tem lá um monitoramento, são 259 páginas. Ele não foi feito um estudo didático, né, para a gente poder ler, mas as meninas fizeram, o Ministério não publicou na conferência, mas as servidoras do Ministério publicaram na página do PNC, e seria muito importante a gente saber quantos gestores se formaram, né, Lídia? Quem fez o curso de formação? Eu fiz o da FGV e fiz o do SESI. Na época eu era gestora em Floripa, depois em Porto Alegre. E eu também acho que para eu poder ajudar vocês eu tenho que saber, porque eu sabendo eu posso ensinar, né? Eu gosto de aprender para poder compartilhar. Aqui, ó, vamos lá, porque já estamos no penúltimo slide. Meta 38. Aqui, ó, Instituição Pública Federal de Promoção e Regulação de Direitos Autorais, viu? Ale, aqui tem dos direitos autorais, mas é que isso aqui foi criado lá em 2010. A agência saiu na conferência, né? Então, a agência de música foi aprovada a partir da terceira conferência. Ela não consta aqui, mas está lá, tá bom? Aqui, ó, Sistema Unificado de Registro Públicos de Obra, disponibilização de conteúdos, bibliotecas, museus, política para acesso a equipamentos tecnológicos que nós falamos. Não adianta fazer política descentralizada, virtual, se o cara não tem um computador em casa, porque a gente sabe que às vezes os nossos técnicos, coitados, às vezes até o cara para comer, para morar direito, é uma luta danada, o cara não tem como comer, às vezes trabalha 12, 16 horas por 100 pila e não ganha nem uma marmitinha para comer ali, é pão com queijo e água mesmo. A gente precisa começar a rever essas questões do acesso, da formação, de toda essa cadeia. Aí depois biblioteca, aqui fala dos equipamentos. Aqui, ó, 100% das unidades com núcleo de produção digital audiovisual, não temos nem 20%, acho que nem 5%. Produção audiovisual independente, nós conseguimos uma representação, eu acho que aqui teve um aumento. Podemos passar para o slide 8, por gentileza, que já é o penúltimo. Aqui acabou as metas, ó, aqui é 150 grupos, comunidades ou coletivos beneficiados com ações de comunicação para a cultura, 100% dos setores representados no conselho, viu? 100% dos setores. Eles ainda cortaram os setoriais da gente, não nos deram os assentos, nós exigimos o CNPC de 2016. E para ser aprimorado, porque ele não estava bom ainda. Tem muita coisa para fazer, mas é melhor do que o que está hoje. Plataforma de governança colaborativa, que eu falei para vocês que nós tínhamos o programa, foi encerrado. Conferências nacionais de cultura, eu sugeriria que antes dessa meta, de fazer esse plano nacional de julho, a gente conseguisse fazer uma conferência extraordinária nos municípios para a gente discutir esses planos, sabe? Acho que a gente merecia lutar por isso. Vamos pensar até a agenda do Marco e depois a gente conversa sobre isso. Aqui, lutar pelos 10% do fundo, do pré-sal, isso aqui é uma coisa que a Benedita também pode articular com a bancada e conversar com a Petrobras. Vocês podem preparar isso junto comigo, a gente constrói. Aumento de 37% acima do PIB. Isso aqui é a partir do momento que a gente tiver reconhecimento dos profissionais técnicos da área da cultura, olha o quanto que o PIB vai mudar. A partir do momento que vocês tiverem contabilizado o quanto gasta, o quanto ganha, né? Porque a maioria de vocês tem equipamento, investe em equipamento, aluga equipamento, contrata profissional. Isso é uma cadeia imensa, gente, que precisa ser contabilizada.
Aumento de 18% acima do PIB de renúncia fiscal. Aqui já é mais para a lei de fomento, mas tendo fomento de produção artística, tendo profissionais técnicos capacitados, identificados, mapeados, tem trabalho, isso significa trabalho e renda para a galera. Aumento de 18% aqui, e o último que é 4,5% da participação do setor brasileiro no produto interno. Nós conseguimos, com a lei do Condecine, fazer com que nós chegássemos, lembrando que o audiovisual, por isso que ele é a sétima arte, porque ele engloba todas as outras. Normalmente, um filme, ele vem de um livro, ele usa fotografia, ele usa o roteirista, ele usa o cinegrafista, fora que a gente aprendeu sobre o pessoal da área técnica. Vocês não têm noção quantas vezes na minha vida, que eu faço cultura desde os 19 anos, eu tenho 51, que as pessoas dizem assim, ai, mas por que esse monte de gente nesse projeto cultural? Eu digo, você já viu ali aquelas letrinhas no filme? Então aquilo ali, tudo isso aqui. Ou tu acha que é quem que faz o ângulo certo da fotografia? Quem que faz a reprodução dos figurinos de época? Se não são as costureiras especializadas. Então, quer dizer, é um monte de coisa, gente. E eu mostrei isso aqui, agora podemos botar no nono. E eu já vou parar aqui, ó. Vocês desculpem que eu fiz no Canvas, eu fui salvar para o PDF, desculpa, para o PowerPoint, e desconfigurou meu computador, tá? Então, em algumas palavras ficou meio errado e que eu não consegui arrumar a tempo. É um período de estar atento às oportunidades e ampliar o diálogo para as garantias de direitos. Na 4ª Conferência Nacional de Cultura, um dos pontos debatidos e exigidos é a identificação e a criação de condições de direito de trabalho a todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E vocês fazem parte desse processo. Então, agora, vamos botar a cabecinha para pensar. Pode acabar, pode desligar, meu amor. Muito obrigada por você projetar para mim. Porque agora nós vamos ter que pensar, Marcão, que é isso aí. Como é que nós vamos fazer? Agora é o seguinte, cada um de vocês, aonde vocês estão, pensar quem são as pessoas que estão próximas, quem são as pessoas que vocês podem articular esse primeiro contato do Plano Municipal de Cultura, do Plano Estadual, incluir ali um parágrafo dos profissionais técnicos da cultura. Vocês viram que no Plano Nacional de Cultura, que ainda não saiu um novo, então esse é vigente, até 2024, relatório de Benedita da Silva, tá bom? Você tem o artigo 7, as metas 7, 11, 15, 16 e 18, específica, fora aquelas formações todas, fora aquela organização da cadeia de trabalho, que vai possibilitar trabalho, direito e renda para todos os profissionais da cultura. Mas para isso a gente tem que estar previsto no Plano Nacional e a gente tem que exigir um assento para as áreas técnicas. Mas antes disso a gente tem que se organizar, saber quem compõe essas áreas técnicas, né? Quem vai compor essas áreas técnicas? Lembrando que sempre a gente tem que lembrar das regionalidades, da geografia desse Brasil e daqueles lugares que são natos para uma coisa, né? Tem áreas que são mais de cultura popular mesmo, tem áreas que são mais de produção audiovisual, tem municípios, como aqui o Falcão falou, que tem 24 setoriais. Então, quer dizer, vamos nos reorganizar dentro dessas cadeias para a gente construir um bom plano para a gente lutar junto, desde o topo da cadeia, que é onde eu estou no Congresso Nacional, e o meu papel é estar aqui, é orientar, é ajudar e lutar e construir com vocês, e também da gente chegar lá na ponta e exigir que haja esse reconhecimento e que depois no marco do fomento vocês vão ver quanta coisa legal dá para fazer, para que vocês possam participar de projetos e processos e para a gente construir uma linguagem única sobre essa defesa, para a gente não bater cabeça, porque o momento aqui é de direitos dos trabalhadores técnicos profissionais da cultura. Não existe outra disputa agora. E vocês precisam estar organizados e cientes disso. E sim, os slides estarão disponíveis assim que eu salvar em PDF e vou já pedir aí para as meninas maravilhosas. Quero agradecer essa equipe que me ajudaram e eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês. Vocês me curam, vocês me fazem bem, porque a luta não é fácil e eu não seria a Cris Ramires
se não fosse vocês, se eu não pudesse estar com vocês. Muito obrigado por vocês me ouvirem todo esse tempo e por vocês toparem essa brincadeira da gente conversar no meio. Um abração, viu? Agora eu escuto vocês. Eu, da minha parte, terminei, vou passar para ler. E quero dizer que é uma honra e um orgulho. Temos um encontro lá na frente logo, logo. É isso, Alê? Acabou? Como que faz? E ainda sou protetora de animais, sim. Me salva quando a luta da cultura fica pesada. Um beijo, até a próxima. Não esqueçam da lição de casa, hein, gente?